façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... No Rio de Janeiro, 6 dos 12 detidos por terrorismo, atear fogo em ônibus com passageiro dentro é um ato de terrorismo. 6 dos 12, metade, portanto, até os petistas conseguem fazer essa conta de matemática, já estão soltos. Isso é convite a mais atentados. Isso é o cerne do problema no Brasil. A impunidade. Não dá para falar em combater a criminalidade enquanto houver esse tipo de impunidade. Impunidade para marginais de verdade. Porque, para quem critica o STF ou faz protesto em frente a quartel, aí é 17 anos de prisão, censura prévia, conta bancária congelada há 11 meses quase, passaporte cancelado e por aí vai. É ou não é? O PT foi lá espalhar fake news. Milícia bolsonarista promove terrorismo no Rio. Irresponsável, leviano, e pergunta, está na página oficial do PT, o ministro Alexandre de Moraes vai incluir o PT em algum inquérito de fake news? Vai mandar polícia para lá? Vai suspender a conta do Twitter? Bom, pergunta retórica, claro que não, né? E eu não queria trazer aqui para vocês a resposta grosseira, mas às vezes é mais grosseiro um governador que trata como idiota o povo. Esse Cláudio Castro é muito fraco, né? Você vê ele falando, você vê. É o cara que é a tartaruga em cima da cerca. Alguém botou lá, né? Talvez Bolsonaro. vamos ter que culpar o Bolsonaro por essa. Bom, a alternativa parece que era muito pior, mas o crime organizado que não ouse desafiar o poder do Estado. Isso é uma palhaçada? Né? Tá faltando o quê para considerar que houve um desafio? Invadirem o palácio e fazer o que o Hamas fez com as meninas israelenses? Então, assim, pelo amor de Deus, né? Vamos falar sério aqui. Vamos falar sério. O Rio de Janeiro é um narco-estado. É o reflexo do que o Brasil está se transformando. O Brasil olha para o Rio e fala, eu sou você amanhã. Eu sempre disse que o Rio é o Brasil turbinado, né? Eu sei que eu vivi 38 anos da minha vida lá e há 8 anos e meio piquei a mula, em boa parte por conta disso e por conta da reeleição da Dilma Rousseff em âmbito nacional. Se o Brasil é o país do jeitinho, o Rio é a capital da malandragem. Se o Rio é um narco-estado, o Brasil está virando cada vez mais um país dominado por traficantes, com representantes em tudo que é lugar, inclusive no Poder Judiciário, inclusive, pelo visto, na mais alta instância. Por falar nisso, entregamos o relatório da CPMI. Facebook está tendo algum problema de transmissão. Não sei por quê. Mas vamos lá. Entregamos o relatório da CPMI do golpe ao ministro Alexandre de Moraes, sem anistia para golpistas. Aí está lá com uma pose muito séria o ministro Alexandre de Moraes do lado dos comunistas, do lado daqueles que passam pano para o Hamas. Isso aí, meus caros, é um teatro muito chinfrim, muito mequetrefe, porque são todos eles cúmplices do verdadeiro golpe. Eles deram um golpe. E cá entre nós até se gabam disso, né? Até se gabam disso. Porque eles não escondem muito, eles confessam aos 4 cantos. Eu derrotei, nós derrotamos Bolsonaro. Graças a nós o Lula está eleito, né? E por falar nisso, lá está ele dobrando a aposta. Perdeu o Mané numa mola. Nós derrotamos Bolsonaro. E agora disse, o judiciário vive uma ascensão política que garante equilíbrio e diz que o poder executivo voltou a ter o seu tamanho natural no governo Lula. Gente,
Eu quero chamar a atenção aqui para quem não viu o vídeo recente do Fernão Lara Mesquita, que participou comigo da Oeste Sem Filtro ontem, primeira vez que a gente participou junto, ao vivo, de um programa, esteve junto, ao vivo. O vídeo é muito bom. Agora é Matar ou Morrer, é o título que ele deu. Esse nível de falta de pudor, de confissão de crime, porque o Poder Judiciário e o Supremo não deveriam ser politizados. Mas ele diz, a ascensão do poder político, nós derrotamos Bolsonaro. Ele diz abertamente. O escárnio, o deboche com que eles tratam a divisão dos poderes, a Constituição, isso leva a crer que todos eles, nesse conluio golpista que envolve tucanos e petistas, do sistema podre e carcomido, eles acham, eles estão certos, que não precisa mais prestar contas à população, porque não existe mais qualquer resquício de democracia. Senão eles estariam mais preocupados. Se eles achassem que poderia haver uma alternância de poder para valer, um impeachment de um ministro do Supremo no Senado, porque o Rodrigo Pacheco subiu um tom, uau! Se eles acreditassem que existe em curso uma possibilidade de mecanismo de freio e contrapeso, colocando um garrote no pescoço de golpistas, eles não estariam tão confortáveis diante do povo falando o que eles estão fazendo. Então, isso é muito preocupante e um alerta. Veja, nós temos um Supremo Tribunal Federal que a página oficial atesta que seu compromisso é com a Agenda 2030 da ONU. Não é com a Constituição brasileira. Não é. O Supremo Tribunal Federal brasileiro não tem compromisso com a Constituição brasileira, e sim com a Agenda 2030 da ONU. Uma agenda globalista que avança sobre a soberania nacional dos países. E o Supremo, que deveria ser o guardião da Constituição brasileira, que diz logo no começo que todo poder emana do povo brasileiro, a Constituição do Brasil não vale nada para o Supremo, até porque ele é o primeiro a rasgá-la. Ele deve obediência à agenda da ONU. A ONU cujo presidente andou destilando antissemitismo nível DCE, nível PCO, nível PT. Aí a Globo News vai lá e diz: acho lamentável ver esses senhores criticando uns aos outros, que não conseguem aprovar uma resolução e dar uma resposta para a humanidade. Isso é o comentarista da Globo News, ao lado do Guga Chakra e do comunista do PSOL lá, o Lins, Marcelo Lins, colocando toda a esperança de paz no Conselho de Segurança da ONU e suas resoluções. É como diz o Leandro Rusch, a profundidade da análise da militância petista da redação do Globo é impressionante. Ela acredita realmente numa resolução da ONU resolvendo alguma coisa. Lembrando, é um instrumento político vazio, da extrema esquerda, e no final manda quem tem arma. É o xerife da humanidade aí, né, do Ocidente, pelo menos, que são os Estados Unidos. Porque se dependesse da ONU, o mundo hoje falava alemão, ou pelo menos chinês, mandarim. Se dependesse do Conselho de Segurança da ONU, pior ainda, porque a Rússia tem poder de veto. Se dependesse do Conselho de Direitos Humanos da ONU, aí o mundo todo já era Venezuela, porque fazem parte desse conselho países como Líbia, Cuba. É tudo uma piada de mau gosto. Mas essa gente ignorante, com a visão estética de mundo, que ocupam as redações dos jornais do Brasil, a Globo News, eles acham que se a ONU se posicionar, se a ONU falar alguma coisa, a ONU é um cabide de emprego, não serve para nada, tem que ser fechada. A ONU traiu seus ideais de origem, como herdeira da Liga das Nações. A ONU não serve para nada. Me diga um combate relevante que a ONU conseguiu, de alguma forma, vetar. A ONU teve escândalo de corrupção, com aquele Kofi Annan lá na época do Oil for Food, o programa social deles, com os petrodólares. A ONU tem várias denúncias de abusos sexuais infantis, participação em tráfico infantil. A ONU está na turma que não gosta muito do filme O Som da Liberdade, gente.
Tem até um filme com a Rachel Weisz, A Informante, inspirado em fatos sobre os desvios da ONU. E é um cabide de emprego para parentes de diplomatas e políticos que perdem eleições. A ONU tem que ser fechada. Eu estou falando muito sério. A ONU e seus braços, a OMS. A OMS é criminosa. Virou um puxadinho da China. Na pandemia a gente viu o risco desse troço. Esses são os instrumentos globalistas, as entidades supranacionais dos burocratas e tecnocratas sem voto que querem governar o mundo. Por falar na questão de Israel, né? Aquele Guterres antissemita, com uma fala nazista, é nível PCO. Olha o Jornal da Causa Operária, não vai ter nenhum inquérito de discurso de ódio do Supremo Tribunal Federal, podem ficar tranquilos. Pelo fim do Estado de Israel. Todo o apoio ao Hamas e à resistência palestina. Lembrando, Hamas é um grupo terrorista que degola crianças, estupra meninas, sequestra bebês e mata e mutila idosos e tortura filhos em frente aos pais e vice-versa. Isso é o Hamas. Façam um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.